Treinar na areia. Você é corredor de rua e quer saber por que você tem que treinar na areia? Se liga aí que eu vou te falar agora. Olá, meu nome é André Ascar, sou profissional de educação física e criador do método Corrida Perfeita. Hoje vim aqui falar sobre treinamento na areia, o treino de corrida na areia. Por que é interessante você treinar na areia, fazer aquela corridinha, botar uma vez por semana, uma vez por mês? Por que é interessante você treinar na areia? Vamos lá, ponto a ponto. A areia, a superfície por si só, já é bem diferente do asfalto, da grama, onde você vai correr, tá? O que é interessante você pensar é sobre o FRS, força de reação do solo. Toda vez que você aplica uma força sobre o solo vai aplicar uma força sobre você. A depender desse solo, essa energia aplicada no solo, ela pode ser diminuída nesse retorno a você. Ou seja, o impacto também vai ser reduzido nesse momento, porque você vai ter uma desaceleração mais lenta. Você não vai de uma vez desacelerar o seu corpo e com isso promover essa vibração que promove tantos problemas nessa questão da absorção do impacto. Na areia, você vai pisar, vamos lá, a areia vai reagir ao seu solo, ela deforma. Você entrou com o pé, ela deformou. Se você faz isso, de entrar com o seu pé, tanto com o calcanhar, antepé, qualquer coisa nesse sentido, a areia deformou. No asfalto isso não vai acontecer. Essa é a famosa lei de ação e reação de Newton, onde dois corpos vão interagir entre um outro, é ação e reação. Ou você vai empurrar esse corpo, ou então esse corpo vai deformar, essa ação de um corpo sobre o outro. No caso da areia, ela está deformando com a força aplicada. Ela deformou, ela absorveu o impacto, ela afundou, correto? Então, nesse momento, você tem uma força de reação diminuída sobre o seu corpo. Você tem uma força menor sendo aplicada sobre você. Você afunda. E dessa forma, você afundou, você também não vai ter o impulso que o asfalto te dá. Então, por isso que correr na areia acaba se tornando mais pesado, né? Então, falei alguns pontos interessantes sobre isso. Só que outro aspecto interessante é que ela não vai deformar de maneira uniforme. Ela pode, de acordo com a densidade, onde tiver mais areia, compactada ou menos compactada, o seu pé não vai aplicar essa força como um todo de maneira uniforme. Ele vai desestabilizar. E você tem que trabalhar seus músculos estabilizadores, que aí vão os músculos que estabilizam o tornozelo, estabiliza o joelho, que estabiliza o quadril. Tudo isso tem que trabalhar para equilibrar o peso do seu corpo. Então você tem um trabalho muscular maior por conta dessa estabilização. Por isso que também correr na areia acaba se tornando mais estressante para o seu organismo, porque ele tem que gastar mais energia para se estabilizar do que ela gastaria energia no asfalto. Ou seja, correr na areia é apenas um ambiente mais hardcore, digamos assim, mais difícil para se correr do que correr no asfalto. É mais difícil porque você não tem um impulso do chão para o seu corpo e você também tem que gastar mais energia para se equilibrar, para estabilizar o seu corpo. É nisso que eu gosto. Por isso que eu gosto do treino na areia. Por quê? Você tem que treinar de uma forma mais eficiente ainda na areia. Você tem que puxar a sua perna e não só empurrar o chão. Porque se eu empurro simplesmente o chão, se eu faço esse trabalho, entrou meu pé e eu traciono, eu cavo o buraco aqui. Se eu vou fazer o trabalho só de me empurrar, o chão vai reagir. Agora, se eu apoiei, criei a sustentação e depois com o meu quadril eu puxo a perna para cima, eu consigo me deslocar com menos energia, carregando menos força, aplicando menos força no chão e com isso perdendo menos força nessa reação do chão se espalhar, correto? Então eu tenho que trabalhar um pouco mais o meu quadril também para puxar a minha perna para projetar o meu corpo. Dessa maneira, fazendo menos força com o meu corpo para projetar ele para cima, ok? Eu só vou estabilizar e jogar meu corpo para frente, estabilizar e jogar o corpo para frente. Eu vou aproveitar mais justamente o deslocamento, a questão de eu estar em desequilíbrio, ok? Porque aí o processo é basicamente apoiar e correr. É simplesmente, estou caindo, eu apoio e puxo a perna, não apoio e empurro. Eu não traciono, eu não faço essa força de tração. A areia me mostra exatamente onde que eu perco energia enquanto eu estou correndo no asfalto. Por isso que eu gosto muito. É como se fosse um treino de qualidade treinar na areia. Porque você tem que pensar no seu movimento. Você vai gastar mais energia para justamente estabilizar o seu corpo. E quando você, treinado na areia, vai treinar no asfalto, fica muito mais fácil. Seu corpo está mais estável, seu corpo está mais forte. A ação muscular está mais coordenada para você contrair, para você puxar, flexionar o seu quadril, ok? Na questão de você estender o seu quadril, apoiou o pé, ao invés de você tracionar aqui, você empurra, porque você já tem esse apoio. Então você encontra o apoio, você percebe, você sente melhor o seu corpo e você encontra o momento certo de você aplicar força. Por isso que eu indico
a você treinar na areia, você sentir, você estar nesse ambiente mais difícil, para quando você for correr no asfalto, correr na pista, ficar muito mais fácil, ok? Sinta o seu corpo, perceba o movimento, saiba por que você está aplicando cada força. Dois aspectos interessantes para você pensar também sobre correr na areia é correr descalço ou correr de tênis. Bom, as duas coisas têm coisas interessantes a serem pensadas, tá? A coisa coisando por aí. Vamos lá, o negócio é o seguinte, vai correr de tênis? Por que é interessante você correr de tênis na areia? Você vai participar de provas, da Maratona de Sables, essas maratonas na areia, alguma prova que tenha que você sair da terra, vai para a areia, onde você não vai mudar o seu calçado, digamos assim, então você tem que se acostumar a correr como o seu treino ao que você vai fazer na prova. Vai correr uma prova que tenha areia? Treina de tênis para você sentir como é que é. Agora o treino é simplesmente um treino para você melhorar seu condicionamento físico, melhorar sua mecânica em si, vá descalço. Por quê? Quando você vai trabalhar o seu pé na areia com o tênis, é uma superfície uniforme, é o seu tênis, ok? Você não vai trabalhar a musculatura do seu pé numa superfície instável, onde um ponto, o seu pé tem que trabalhar essa musculatura toda, esses vários ossinhos que você tem no pé, tem que trabalhar para se estabilizar, tem que trabalhar em conjunto para o seu pé trabalhar como um todo, tá? Você acaba que trabalha o seu pé como se fosse uma plataforma só quando você está com tênis. E você deixa de trabalhar esses pequenos músculos que você tem no pé. Então é interessante que você treine na areia descalço. Mas se tiver uma prova para você fazer, que você tem que treinar daquela maneira, para você treinar até meio quanto de areia entra no tênis, que tudo isso acontece, como você tem que tampar o tênis na prova de areia que você vai fazer, é interessante que você treine o que você vai fazer na prova. O segundo ponto é justamente a questão areia fofa ou areia batida. É interessante a gente pensar sobre a questão da força de reação do solo. Na areia fofa, eu vou apoiar meu pé, eu vou apoiar meu peso, a areia fofa vai deformar de uma forma muito mais fácil do que a areia batida. A areia batida deforma muito menos. E com isso, vai ter justamente essa força de reação do solo aumentada com a areia batida do que com a areia fofa. A areia fofa, a chance de você ter que estabilizar o pé é muito maior. O pé vai ficar muito mais desigual os pontos que você vai apertar, vai pisar, né? Então justamente você vai ter que ter uma estabilização maior do seu tornozelo, do seu joelho, do seu corpo como um todo. Você vai gastar mais energia para fazer isso. Fica mais difícil você correr na areia fofa do que correr na areia batida. Mas para cada caso é interessante você pensar num tipo de treinamento, tá bom? Se você está a fim de fazer uma adaptação a correr descalço, a areia batida é interessante, porque você vai trabalhar com esse pouco impacto, um impacto reduzido do asfalto, mas não com impacto tão reduzido quanto na areia fofa. Eu gosto de variar dos dois modos, areia fofa e areia batida, porque as duas maneiras você está treinando o seu corpo. Gostou? Dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos!